Como andam suas finanças? Você dedica algum tempo para pensar como está a sua saúde financeira? Se a resposta for não, você se encaixa na maioria dos brasileiros. Isso é o que diz pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que aponta que 58% dos brasileiros não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças. Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, o dado é preocupante por conta do grande número de pessoas que não se atenta às finanças pessoais. É alarmante quando a gente relaciona esse dado com 60 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo, mais de 60 milhões de pessoas, o que representa mais ou menos 40% da população adulta. Então o brasileiro deveria sim dedicar algum tempo para as finanças. E a gente sabe que essa falta de gosto com esse assunto muitas vezes acontece por conta da falta de conhecimento de matemática, mas também porque é um assunto chato, né? Muitas vezes se dedicar à sua vida financeira implica em concluir que a gente ganha menos do que gostaria. O consumidor brasileiro reconhece a importância de fazer o controle das finanças pessoais, mas parte significativa admite não seguir à risca essas boas práticas. Muitas vezes cortes simples podem fazer essa adequação. Então, por exemplo, o brasileiro não precisa cortar uma ida ao cinema, ele não precisa deixar de ir ao cinema. Ele pode fazer isso com menos frequência e talvez num lugar mais barato. Aquela pizza todo final de semana não precisa ser todo final de semana, dá para fazer 2 vezes por mês. Marcela Kawauchi explica que ainda dá tempo de analisar a situação financeira pessoal e conseguir escapar de atoleiros. A economia melhorou, o brasileiro já começa a voltar ao mercado de trabalho, né? A gente vê algumas variáveis mais positivas, mas ainda é hora de tomar muito cuidado. Às vezes 1 hora por semana, olhando as finanças, pode evitar um susto muito maior no final do mês. Exemplo de que uma vida financeira equilibrada traz mais satisfação e tranquilidade é de que, nessa pesquisa, 56% dos consumidores ouvidos disseram que se sentem melhor quando conseguem fazer um planejamento das despesas para os próximos 6 meses. Ô Denise, as pessoas não gostam desse assunto? Preguiça, é um assunto, eu acho. É preguiça. Eu acho preguiça, tem um certo preconceito, falo que eu não entendo. É uma coisa que eu ouço muito, a pessoa não entende nada de economia, eu ouço o que você fala e não entende, mas você percebe que a pessoa não está querendo entender, só que depois na hora de ter que negociar dívida atrasada, de ter que se virar, aí dá um jeito. E a gente percebe que tem pessoas que não têm qualquer formação educacional assim, mais elaborada e que sabe sobreviver e viver bem com muito pouco. Então, não é uma questão só de você ter formação específica em relação a isso. É você ter responsabilidade no gerenciamento das finanças. É ter cuidado com o que gasta, é não se iludir. A gente percebe, por exemplo, os juros no Brasil são absurdamente altos. Agora, você tem um pouquinho mais de facilidade em relação ao crédito e o endividamento volta a crescer, todo mundo comprando carro a prazo, volta a comprar casa e depois fica enroscado. Isso acontece, assim, com muita frequência. Qualquer alteração de juros que a gente tem, todo mundo chia. O juro é alto no Brasil, mas aí o crédito volta a crescer com uma redução mínima. Então é preciso tomar muito cuidado, prestar atenção nas novas modalidades de investimento. Tem aplicação que é muito fácil, pode dar um rendimento maior do que aquelas tradicionais, só que as pessoas não buscam informação, seguem uma orientação de algum conhecido, se arriscam na hora errada e tem essa questão de não calcular. Se você ganha aquilo e tem que gastar dentro daqueles parâmetros e contando sempre com a possibilidade de alguma coisa dar errado. Isso é o básico. Agora tem um movimento maior, inclusive o Banco Central, de formação das pessoas, de dar orientação, cursos, inclusive cuidando da formação das crianças, que é um problema sério. Você já tem que crescer sabendo que tem que ter responsabilidade financeira. Então é isso, é simples, é tentar se informar e tomar cuidado. Se não quer se informar, não quer elaborar um orçamento maior, gasta dentro do que pode. Só faz umas contas básicas que ajuda bastante.